Hoje estudaremos um pouco mais sobre multiplicação e divisão. Na verdade, o que faremos é uma revisão do que já vimos anteriormente. E aí vamos lembrar aqui os termos da multiplicação. E para isso, vamos primeiro resolver essa pequena conta, começando pelas unidades. Nós temos aqui 3 vezes 4 nos dá 12. Como não podemos ficar com 12 unidades aqui, nós deixamos o 2 e levamos uma dezena. Fazendo a operação na ordem das dezenas, nós temos que 3 vezes 1 é igual a 3, mais uma dezena, nós temos 4. Bem, como já temos nosso cálculo concluído, podemos agora ver os termos dessa operação. Aqui no 14 temos o multiplicando, o termo que será somado a ele mesmo de acordo com o próximo termo, que no caso é o 3. Esse daqui é o multiplicador, aquele que determina quantas vezes o multiplicando deve ser somado a ele mesmo, pois a multiplicação nada mais é do que uma adição de parcelas iguais. Por fim, o resultado da nossa operação é o produto. O multiplicando e o multiplicador recebem ainda outra denominação, fatores. Portanto, quando vocês se depararem com alguma questão falando de fatores, vocês já devem estar sabendo que esses números serão aqueles que vão ser multiplicados entre si. No nosso exemplo aqui, os fatores dessa operação são o 14 e o 3. Agora vamos relembrar as ideias da multiplicação. Essa operação foi criada inicialmente para representar uma soma de parcelas iguais. Observe aqui essas imagens, tá? Imagine que vocês vão a um piquenique e chegando lá encontram 4 cestos com 3 maçãs em cada uma. Quantas maçãs tem no total? Note que a multiplicação e a adição são operações muito semelhantes, que a multiplicação nada mais é do que uma soma de parcelas iguais, como dito anteriormente. Então, o que é que nós temos aqui? 3 mais 3, mais 3, mais 3. Contar dessa forma fica muito cansativo e, por essa razão, adotou-se uma forma de simplificar essa operação através de uma multiplicação. Vejamos, quantos grupos de 3 nós temos? 4 grupos de 3, então podemos representar simplesmente por 4 vezes 3, que nos dá o resultado 12 maçãs. Vejamos aqui outra forma de representar esse problema através de uma reta numérica. Maria foi a um piquenique e observou que havia 4 cestos com 3 maçãs em cada um. Então, quantas maçãs haviam no total? Aqui temos uma reta numerada e cada intervalo desse corresponde a uma unidade. Entenda como intervalo esse espaço que tem entre um número e outro. No nosso caso aqui, nós estamos demonstrando 3 intervalos. Vamos resolver esse problema partindo do zero e pulando de 3 em 3, que corresponde à quantidade de maçãs em cada cesto. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 cestas e chegamos ao 12 como produto. Ou seja, temos a mesma representação anterior, uma soma de parcelas iguais, tá? Que é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3, onde pulamos 4 vezes 3 intervalos, chegando ao 12. Daí, pode surgir um questionamento de vocês. Professor, vou ter sempre que desenhar uma reta no meu caderno para responder dessa forma? A resposta é não. Você pode utilizar um objeto bastante utilizado nas nossas aulas, a régua. Ela nada mais é do que uma reta numerada e vai facilitar bastante a sua vida nesses pequenos problemas. A ideia da proporcionalidade é pouco utilizada, que pode ser usada inclusive para ajudar na tabuada de multiplicar. Vejamos, um carro tem 4 pneus. Quantos pneus terão 4 carros? Ora, se um carro tem 4 pneus, então basta que a gente vá somando de 4 em 4. Um carro tem 4 pneus, 2 carros terão 8, 3 carros terão 12, 4 carros terão 16. Logo, nós temos 4 vezes 4, que nos dá 16. À medida que você aumenta o número de carros, o número de pneus aumenta na mesma proporção.
Vejamos esse mesmo problema com a reta numerada. Um carro de passeio possui 4 pneus. Quantos pneus tem 4 carros? E aqui a gente tem a representação da reta numerada. Aqui nós temos um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros e chegamos ao resultado 16, exatamente a resposta do nosso problema. Note que cada intervalo representa um pneu. Como temos 4 intervalos, temos 4 pneus que representam um carro. Na configuração retangular, iremos ver uma representação prática dessa ideia. Por exemplo, uma bandeja de ovos é organizada de forma que você possa contar rapidinho de um em um até chegar ao total. Ou poderia contar quantas fileiras, no caso as colunas, e linhas tem uma bandeja para facilitar o cálculo. Observe que essas fileiras verticais são as colunas, certo? E nelas constam 1, 2, 3, 4, 5 ovos. Da mesma forma, as fileiras horizontais, que são as linhas, e em cada uma consta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos. Aqui fica fácil você perceber que pode simplesmente multiplicar 5 linhas vezes 6 ovos e obter 30 como resultado, tá? Ou pode multiplicar 6 colunas vezes 5 ovos, no caso que são as linhas, e obter o mesmo resultado. Perceba que tanto faz você multiplicar 5 vezes 6 como 6 vezes 5, o resultado continua igual. Aqui nós temos a propriedade comutativa da multiplicação, onde alteramos a ordem dos fatores, mas o produto não se altera. Esse tipo de representação vocês irão encontrar em muitas questões, como por exemplo, calcular a quantidade de cadeiras que tem uma sala de cinema, a quantidade de carteiras em uma sala de aula. Futuramente será muito utilizado para cálculo de áreas de figuras planas, onde cada quadradinho presente na malha quadriculada representa uma unidade de medida. Aqui na ideia de combinatória, esse tipo de problema certamente as meninas encontram muito desde bebezinha, quando brincavam com suas bonecas e elas tinham várias roupinhas que iam vestindo e combinando de diversas formas. Podemos observar aqui outro exemplo do nosso cotidiano. Nesse caso, um jovem tem 3 camisas e 2 calças e quer saber de quantas formas diferentes ele consegue se vestir sem repetir o mesmo conjunto de roupa. Podemos fazer uso de uma tabela de dupla entrada. Em cada uma das linhas, nós temos uma calça e em cada coluna, uma camisa diferente. Podemos combinar essa calça azul com uma camisa vermelha e aí nós obtemos esse conjunto. Ainda com a calça azul, nós podemos combinar com a camisa branca e obter esse outro conjunto de roupa. E assim fazemos com a mesma calça e a camisa preta, obtendo outro conjunto. Da mesma forma, a gente pode combinar a calça preta com a blusa vermelha e obter um conjunto diferente daquele que a gente já tinha na linha acima. E dessa forma, fazer com as outras camisas também e vamos obter conjuntos diferentes. Veja aqui que nós temos um problema onde devemos fazer combinações para obter um número máximo sem repetições. Por essa tabela, é fácil perceber que estamos diante de algo parecido com uma configuração retangular, mas temos que observar que as combinações se tratam de um número de calças multiplicado pelo número de camisas. Se você não quiser construir a tabela, basta simplesmente ver as opções que você tem que combinar e fazer uma multiplicação entre elas. Assim, nós podemos fazer 2 calças vezes 3 camisas, que nos dá 6 possibilidades diferentes. Ou ainda 3 camisas vezes 2 calças, que nos dá o mesmo resultado. E aqui nós temos novamente a propriedade comutativa da multiplicação. Vejamos agora um pouco da divisão. Fazendo aqui uma revisão dos termos da divisão, nós vamos primeiro resolver essa conta simples. Porém, devemos nos atentar à sua solução para não cometer alguns erros. Do lado esquerdo, 144 é o dividendo, aquele que será dividido em partes iguais. Do lado direito, nós temos o divisor,
que representa a quantidade de partes iguais que iremos dividir o dividendo. Para dar continuidade à nomenclatura dos termos, iremos resolver essa divisão. Para isso, precisamos primeiramente identificar as ordens, tanto no dividendo como no divisor. Eu sempre costumo dizer a todos os meus alunos que a divisão é a operação que você precisa já saber de todas as outras, e para facilitar ainda, devemos fazer a tabuada do valor presente no divisor para facilitar os cálculos. Como nosso divisor é o 3, iremos fazer do ladinho a tabuada de multiplicado 3. Já já vocês irão perceber como isso ajuda e muito. Pronto, feito nossa tabuada, vamos para os cálculos. Uma centena eu posso dividir por 3? Se olhar na nossa tabuada do 3, existe algum número que multiplicado por 3 nos dá 1? Não vemos nenhum aí, e por essa razão iremos colocar 0 como resposta. Como não podemos dividir 1 por 3, devemos juntar uma centena com 4 dezenas e assim temos 14 dezenas para dividir por 3. Olhando na nossa tabuada, qual é o número multiplicado por 3 que resulta em 14 ou algum número próximo dele? Aqui nós vamos encontrar o 12, tá? 3 vezes 4 igual a 12. Lembre-se que eu não posso ter como resultado 15, pois passa do nosso atual dividendo. Então, a resposta é 4, pois 4 vezes 3 é igual a 12. Subtraindo esses valores, nós temos 4 menos 2 igual a 2. Subtraindo 1 menos 1 dá 0, portanto, não precisa colocar esse resultado aqui. Tá? Como nos restou 2 aqui e não podemos dividir por 3, devemos baixar o 4 e assim nós ficamos com 24 unidades para dividir para 3. Qual número multiplicado por 3 resulta em 24 ou algum valor próximo? Aqui nós vemos que 3 vezes 8 é igual a 24. Então, 24 dividido por 3 é igual a 8, pois 8 vezes 3 é igual a 24. Subtraindo esses valores, nós temos 4 menos 4 é igual a 0 e 2 menos 2 também igual a 0. Chegamos a 0 como resultado e dessa forma não podemos mais continuar, pois o resultado dessa subtração é menor que o divisor. O 48, resultado da divisão, é outro termo, no caso, quociente. Já o que sobra dessa divisão é o resto. Quando o resto é igual a 0, dizemos que essa divisão é exata. Se o resultado for diferente de 0, a divisão ela é não exata. Vejamos agora as ideias da divisão. São apenas duas. Vamos aqui à primeira. 12 maçãs divididas igualmente em 4 sacolas. Quantas maçãs em cada sacola? A ideia aqui é partilhar, ou seja, distribuir de forma igual. Da mesma forma que fazemos quando estamos em um jogo de baralho e distribuímos as cartas de uma em um. Como são 4 sacolas, vamos distribuir uma a uma até não restar nenhuma. Vemos aqui que em cada sacola irá 3 maçãs. Essa ideia de partilha parece muito com a questão de herança. Um pai morreu e deixou uma herança de 100 mil reais para ser dividida entre seus 4 filhos herdeiros. Quanto irá receber cada um? Então, essa é a ideia de partilha. Vamos aqui para a ideia de medida. O problema aqui ele é bem parecido, mas vejamos um detalhe. Antes tínhamos um total e queríamos saber quantas eram as maçãs em cada sacola. Agora temos a quantidade de maçã por sacola e precisamos descobrir de quantas sacolas precisaremos. Devemos tomar essa quantidade como medida para saber a quantidade de sacolas que iremos utilizar. Então temos que uma sacola com 3 maçãs, pois o problema já nos determina isso. Mais outra sacola com 3 maçãs, que já são 6,
mais uma sacola com 3 maçãs dá um total de 9, mais uma sacola com mais 3 maçãs, que dá um total de 12. Portanto, vamos precisar de 4 sacolas. Vamos ver como resolver uma divisão utilizando a reta numerada. João tem 15 figurinhas. Quantos pacotes com 5 figurinhas ele pode fazer? E aqui nós temos a representação da nossa reta numerada, tá? Essa questão a gente parte aqui exatamente do número total de figurinhas que a gente tem. E aí vamos voltando de 5 em 5 intervalos. A divisão ela é uma sucessão de subtração de conjuntos de mesmo valor. Como nós tínhamos 15 e voltamos 5, 15 menos 5, 10, 10 menos 5, 5 e 5 menos 5, 0. Se você observar, nós demos 1, 2, 3 pulos de 5. Esses intervalos é justamente a quantidade de figurinhas que vai em cada pacote. E aí nós podemos representar isso no algoritmo da divisão, ficando dessa forma: 15 dividido para 5 é igual a 3 e não sobra nada, tá? Podemos utilizar também a reta numerada para fazer divisão com o resto. João tem 15 figurinhas. Quantos pacotes com 4 figurinhas ele pode fazer? E aqui novamente nós temos a representação dessa reta numerada, onde a gente vai partir do total de figurinhas que a gente tem e vamos voltar do número 15 até o 0, pulando de 4 em 4, que é justamente a quantidade de figurinhas que vai em cada pacote. Então, nós temos aqui um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes. Observe que do número 3 até o número 0, nós temos 3 intervalos, ou seja, 3 figurinhas. Com essas 3 figurinhas, nós não conseguimos formar um quarto pacote, certo? Então, se a gente observar aqui, nós temos que 15 dividido para 4 vai dar 3. Por quê? Porque 3 vezes 4 é 12 e para chegar em 15 ainda faltam 3, que é justamente o nosso resto ali na reta numérica. Foi onde nós paramos no nosso último pulo.